Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. Hoje eu converso com uma convidada que vem transformando a forma como entendemos saúde, energia e conexão com a natureza. Débora Mussac é bióloga e pesquisadora independente em saúde circadiana, medicina da mitocôndria e biologia quântica. Ela é criadora da comunidade Vitalistas e de cursos que integram ciência, biologia evolutiva, luz natural, água e consciência. Unindo neurobiologia, biofísica e práticas ancestrais, o trabalho de Débora visa reconstruir a saúde e o equilíbrio hormonal a partir do ritmo da natureza, algo essencial no mundo moderno. Seus estudos aprofundam temas como mitocôndria, glândula pineal, hidratação inteligente, voltagem celular e otimização do relógio biológico. Em seus cursos, ela ensina de forma clara, provocativa e, acima de tudo, humana, como a luz, a água, o movimento, a respiração e a intenção moldam a nossa fisiologia. Numa abordagem que traz à tona o óbvio esquecido, ela devolve autonomia a centenas de alunos em sua base digital com conteúdos transformadores que unem rigor científico, espiritualidade e uma linguagem que desperta. Nesse bate-papo, além de seu vasto conhecimento, Débora compartilha um pouco da sua história e de como práticas simples de reconexão com a natureza refletem na sua saúde e vitalidade. Com vocês, Débora Mussac. Oi, Débora! Olá, Ana! Bem-vinda ao Bom é o que te faz bem. Maravilhoso, muito obrigada pelo convite. Eu que estou sentindo muito honrada. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que nesse momento da tua vida te faz bem. Ana, é uma conexão com o tempo da natureza. Estou cada vez menos conectada com o tempo do relógio. É claro que a gente não pode escapar completamente dele, nem do calendário gregoriano, que é totalmente artificial. Mas o que mais me faz bem, sem dúvida, é a conexão com o tempo da natureza, do ritmo, do sol, da lua, das estações e o respeito que eu aprendi a desenvolver por tudo isso, que antes eu não me dava conta, assim como a maioria das pessoas. São regidas pelo tempo do relógio, o calendário que está no nosso telefone, na palma da mão e mais nada. E ao perceber a necessidade do nosso corpo de viver conectado com o tempo da natureza, meu corpo responde com saúde, com vitalidade, com disposição, com um sono de qualidade, com uma mente mais tranquila. Então, é um caminho, eu nem olho para trás. Só que é aprender cada vez mais como que, de fato, o tempo da natureza funciona. Na verdade, o nosso tempo é regido por 13 meses de 28 dias, né? 13 luas de 28 dias perfeitos. E aí tudo começa a tomar uma dimensão e uma profundidade diferente de tudo aquilo que a gente sempre viu. Sendo bem objetiva, respondendo a sua pergunta, o que me faz bem hoje é viver em ritmo com a natureza.
Porque de fato nós somos natureza, né? A Bingo! gente a gente só perdeu essa conexão em algum momento no passado, mas a gente é parte integrante, né? A gente é só uma outra espécie animal, parte dessa natureza maior. Sim, é que nós temos uma capacidade de perceber a nossa individualidade incrível, que muitos animais não têm, né? Tem alguns extremamente evoluídos que têm uma consciência que a gente nem faz ideia, mas nós, como humanos, por ter essa capacidade de observar o meio e questionar e fazer perguntas, de alguma forma houve aí uma separação e agora, mais do que nunca, acho que a gente está sentindo essa necessidade de resgatar, como eu costumo dizer, lembrar o óbvio esquecido. Nós Exato. somos natureza, não tem Isso. como separar uma coisa da outra. Uhum. Exatamente. É isso que eu amo. É lembrar mesmo, né? Lembrar de quem a gente é, de onde a gente veio e que estamos todos juntos, né? Exato, tá Agora, tudo conectado. é muito legal você falar isso, né? Que é hoje você entendeu essa conexão e que isso te faz bem, que seu corpo responde com vitalidade, com um sono bom e tudo mais. Me conta como que foi essa evolução para você, como que se sentir bem foi evoluindo na sua vida, como que foi essa caminhada para você? Começou com uma busca de entender sobre hormônios femininos. Esse foi o meu primeiro chamado. Hum, A minha formação é em biologia, eu sou bióloga. Muitas coisas aconteceram na vida que eu acho que não, se eu começar a contar aqui, talvez tome muito tempo, mas depois de ter os meus filhos, eu fiz uma pausa no meu trabalho e me dediquei muito à maternidade. Tive os filhos em casa, em parto domiciliar, que foi ali uma grande reconexão com a sabedoria do corpo, de me sentir hum, parte de uma sabedoria maior. Foi assim, acho que o evento que mais me trouxe poder mesmo, enquanto a capacidade que o ser humano tem de superar qualquer coisa quando a gente se entrega a essa sabedoria maior da natureza. Eu fazia muita yoga, praticava Ashtanga Yoga, acabei fazendo uma formação em Hatha Yoga. E durante a pandemia eu tive a oportunidade de fazer uma formação em yoga hormonal, que é hum, uma técnica desenvolvida pela Dina Rodrigues. E ali eu voltei com tudo para a biologia. E quando eu aprendi a técnica da yoga, eu quis ir mais a fundo, entender como que esses exercícios de fato atuavam no nosso sistema endócrino. Já emendei na sequência uma formação em saúde hormonal no Institute for Integrative Nutrition, também, onde você fez. olha que Sim. legal. E ali, pronto, foi um mergulho de resgatar tudo isso, o meu lado bióloga, com a yoga inicialmente, mas o que aconteceu? Eu criei um curso online para ensinar o yoga hormonal, para chegar a mais pessoas, né, não ter essa limitação de agenda, de espaço. E ao aprender mais sobre saúde hormonal, eu me deparei com uma questão que não tem como tirar da equação da saúde hormonal, que chama ritmo circadiano. Uhum, E ali eu percebi que é o pilar da nossa saúde, não só hormonal, mas toda a orquestra, essa sabedoria que a gente tanto fala da natureza, que atua e se expressa através do nosso corpo, através da nossa biologia, ela é regida pelo tempo uhum. da natureza. Então, eu comecei a ensinar ritmo circadiano dentro do curso do yoga hormonal, mas foi um chamado muito grande. Eu comecei a mergulhar muito nesse tema. Então, em princípio, quando eu estudei esse tema, eu comecei a aplicar na minha vida e senti uma melhora brutal na minha energia e no meu sono, em especial. E foi quando eu me empolguei, criei um módulo sobre esse tema, encaixei lá no curso Yoga Hormonal, e depois eu me desconectei um pouco. Acho que veio o inverno, eu deixei de fazer as práticas circadianas e desandou tudo. Foi ali que eu percebi o quanto que aquilo realmente estava impactando o meu corpo. Hum, Desandou, eu passei a dormir mal, e aquela coisa de ter queda de energia no meio do dia, a ganhar peso sem explicação. Aí vem todas aquelas perguntas, meu Deus, é perimenopausa, né? Eu tô aqui para provar que não, que muitos desses sintomas que as mulheres
partir dos 35, eu tô com quase 45, eu não tenho nenhum desses sintomas da perimenopausa. Mas eu cheguei a acreditar que era, porque já estava aos 40. E aí foi quando eu falei, não, vou voltar para essa cena aqui, porque eu percebi que aqui tem qualquer coisa que é insubstituível, que não adianta eu querer resolver com suplemento, porque eu fui tomar suplemento, né? Fui tomar ashwagandha, maca, e aquilo foi me deixando ainda pior, eu percebi. Enfim, eu criei um outro curso que chamava Deusa Hormonal, em que eu falava dos 6 pilares do equilíbrio hormonal, e o primeiro era ritmo circadiano. E ali nessa chamada também de vou ensinar isso de novo, agora de uma forma mais completa, mais profunda, no novo curso, eu voltei a aplicar tudo na minha vida, no meu dia a dia, e senti assim, pronto, aquele bem-estar de novo, aquela disposição, aquela vitalidade voltar. E a coisa, a partir daí, só está indo cada vez em mergulhos mais profundos. Como eu falo, são espirais de conhecimento, né? São fractais. Eu vou entrando, vou entrando, vou entrando, e hoje eu cheguei aonde? Na saúde mitocondrial. E ali é onde todo esse conhecimento que eu tenho buscado se encontra ali, e fico cada vez mais fascinada. A mitocôndria é a raiz de tudo, né? Quer dizer, a gente ainda pode ir um pouco mais fundo que ela, né? Se a gente for para o nível energético, mas no nível da matéria, ela é o início, né? Ela é a raiz. Ela é, e eu costumo trazer esse olhar de que a mitocôndria, na verdade, ela está fazendo o trabalho da fotossíntese, que acontece nos cloroplastos das plantas. As mitocôndrias fazem o trabalho inverso, a alquimia reversa. Uhum. Então, no fundo, toda a energia que sustenta a vida vem da luz do sol e ela é convertida em matéria dentro das plantas, dentro dos cloroplastos. Depois, ou a gente se alimenta dessa planta, ou do animal que se alimentou dessa planta, e a gente usa essa energia que veio do sol. A mitocôndria consegue fazer uma transcrição dessa energia e liberar em energia química ATP para a gente realizar todas as tarefas que a gente precisa, né? Todos os É. dias. As nossas 50 trilhões de células, algumas pessoas falam em 37, outras em 50, enfim, mas 70 trilhões de células realizando em torno de 100 mil tarefas. Algumas pessoas falam em que tem células que fazem até 1 milhão de funções metabólicas, bioquímicas por segundo. Uhum. É um volume de energia absurdo. E quem está produzindo essa energia é a mitocôndria. Mas a gente acha que é só do ATP e não é. A gente pode tocar nesse assunto depois, É. se Mas é uma fluir. simbiose mágica e maravilhosa, né? É incrível como que em algum momento a gente se desconectou desse milagre, né? Porque é É, uma simbiose é um entre milagre. as plantas É um e os milagre, animais. Ana. É É. lindo demais. E a nível energético, é que esses elétrons que são captados e se transformam em biologia, eles fazem um tunelamento quântico. É lindo demais, assim, eu não canso de ficar maravilhada com isso tudo. E em paralelo eu procuro entender, estou engatinhando ainda, entender um pouquinho de física quântica, mas assim, o quanto que hoje fala-se em física quântica, em manifestação, em todas as realidades é possível, e abre todo um universo novo, né, de entender o quanto que a gente tem a capacidade de escolher o nosso destino mesmo, né, Uhum. e a partir das nossas escolhas e daquilo que a gente sente, do que a gente pensa, criar diferencialidades. Parece que é uma coisa assim intangível, que está longe, que é difícil de entender, mas isso está acontecendo a cada segundo dentro das suas mitocôndrias, porque acontece esse tunelamento quântico dentro das mitocôndrias também. Isso é demais, de lindo. É muito incrível. E acreditar, né? Porque a gente também, de repente, a gente entra nessa de querer entender tudo e querer achar explicação para tudo, mas tem um pouco também de fé nessa história, né? Assim, a partir do momento que a gente chega nesse nível, né? Vamos É, acreditar que isso é verdade, né? Por que que a gente vai deixar de acreditar que o Sol, que é a fonte de energia de tudo que existe nesse planeta, pode fazer mal para a gente, é, é né? uma Assim, loucura. tem que ter um pouco de fé também nisso, né? Tem que acreditar um pouco nessa mágica. Sim, Ana, eu sinto que o primeiro passo é se abrir para entender algo que até então é desconhecido para a pessoa.
E muitas vezes isso vem do sentir, vem de uma intuição. Tem algo maior, Uhum. tem uma mágica aqui que foi distorcida. Então, acho que, em geral, esse acreditar vem de uma intuição, em primeiro lugar, antes de entender que existe tunelamento quântico. As pessoas, muitas vezes, sentem que Uhum. tem algo maior e tem um impulso interno muito legítimo de eu quero acreditar que tem algo mais. Uhum. Então, eu escuto muito. Tem os dois polos, né, Ana? Como eu tenho um Instagram que tem crescido muito, chega muita gente no meu Instagram, porque 3 meses para cá ganhei 100 mil seguidores, então chega muita gente que vem nessa energia, eu quero acreditar, eu sinto que tem verdade nisso que você está falando, mas também vem muita gente que não está aberta, que não acredita, que não sente, Gente que não tá pronta ainda, né? de gente que não está pronta, mas eu vejo assim que foi feita uma lavagem cerebral também tão grande para as Foi. pessoas acreditarem que o sol é prejudicial. As pessoas idolatram os seus dermatologistas, os seus oftalmologistas, elas amam passar protetor solar todos os dias, elas acreditam que essa é a fórmula da juventude. Né? Eu estou fazendo serviço para minha pele, anti-aging aqui, eu não posso viver sem o meu protetor solar. Aí quando vem alguém e fala, pessoal, é fundamental para a regulação da nossa biologia, da nossa saúde, a gente ter o contato direto com o sol sem filtros, choca as É. pessoas e elas não Mas- sabem muitas vezes lidar com isso. Quando ela não tem essa primeira faísca do acreditar que você falou, é É. complicado reverter. É, não é fácil, não. Eu falo sempre que esse trabalho é um trabalho de formiguinha que eu chamo de voltar para o básico, né? Isso. Então, essa volta, né, que eu falo do básico, que a gente se perdeu lá atrás, ela tem vários segmentos, né? Tem essa parte do sol, de acreditar que a gente precisa dele sem proteção. Tem a parte da alimentação, que a Uhum. gente se perdeu na praticidade, na Total. conveniência que a indústria alimentícia trouxe. Né? Tem a parte da tecnologia, tem vários segmentos que a gente se Sim. perdeu e complicou demais a Yeah. vida. Então, esse voltar para o básico é isso, é voltar a sentir a simbiose com a natureza, voltar a sentir que a gente é parte desse todo e que a gente não precisa nem de sapato se a gente não fosse queimar o pé no asfalto ou então congelar, né? Mas essa questão que a gente perdeu, né, de pôr o pé no chão, de pôr a mão na terra, de deixar as crianças ficarem sujas, brincarem na rua, e essa questão toda que é, na verdade, o básico, É o básico. É. né, que a gente se desconectou. Sim. Hoje, basicamente, as pessoas vivem divorciadas completamente, né, da natureza, em várias camadas, como você falou. Eu falo de um clique mental que a pessoa tem que ter, né? Primeiro acreditar e se abrir para entender alguma coisa diferente. Um outro nível de um clique mental que as pessoas precisam ter é entender que o nosso corpo não é uma máquina feita de peças isoladas, né? Uhum. Todas as células se comunicam, todos os tecidos se comunicam. Existe uma inteligência que permeia. Eu costumo falar também que na natureza 2 mais 2 é igual a 5. O todo é muito maior do que a soma das partes, é Uhum. dinâmico, é integrado, é uma inteligência que acontece dentro do nosso corpo e o nosso corpo em relação à natureza, em relação ao meio ambiente. Existe também essa simbiose, como você fala, essa palavra perfeita. Uhum. Então, imagina se as pessoas hoje até se enxergam como partes isoladas dentro do seu próprio corpo, imagina para conseguir enxergar essa conexão com o todo, né, com o meio ambiente. É. É incrível como que isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? E a gente foi se desconectando cada vez mais do todo. Mas eu fiquei curiosa que você falou que você teve seus filhos em casa e tudo. Então você já estava nesse caminho lá atrás. Como é que foi essa história Pronto. dos filhos? Quando eu engravidei, eu já era formada em biologia. Mas, apesar de hoje, 20 e poucos anos depois, eu ter essa memória de que eu já enxergava uma magia além da bioquímica. Hum. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a célula, eu percebi que a célula era feita de moléculas e moléculas são feitas de átomos. E eu lembro muito claramente de ter feito essa conexão.
Se os átomos são compostos de um núcleo e elétrons girando pela eletrosfera, esse era o modelo que a gente aprende hoje com a física quântica, a gente sabe que é um pouco diferente, mas pronto, existe um movimento acontecendo de elétrons. Eu cheguei a essa conclusão que é um movimento que acontece e ele é nutrido por que força? Porque sempre que você realiza um trabalho, tem um gasto de energia, né, calculado em joules. Uhum. E eu pensava assim, nossa, os elétrons estão lá girando, realizando trabalho, e nunca para, é infinito. Quem que nutre essa energia? Essa energia, para mim, é Deus. E eu lembro de falar isso, Deus está dentro das suas células, porque suas células são compostas de átomos e moléculas, etc. Mas depois eu me perdi um pouco, eu fui estudar design de moda na Itália, eu vivi um tempo na Itália, fui assim para um outro oposto total. Mas depois, quando eu voltei para o Brasil e eu engravidei, eu fui pensar na questão do parto, acho que no sétimo mês. Até então, Ana, eu pensava assim: acho que eu vou fazer uma cesárea, que é mais fácil. Não tinha consciência Uhum. da importância de um parto natural sem intervenções, tanto para mim quanto, mas especialmente para a saúde do bebê, né? Eu fui atrás dessas informações e eu entrei num grupo lá em São Paulo, nessa época eu vivia em São Paulo, sobre parto natural para discutir isso. Conheci uma doula, me informei um pouco e ali eu decidi, falei, não, eu quero um parto natural, porque eu já fiz aquela conexão de lembrar que biologia é perfeita. Uhum. Deus não errou na fórmula, como eu costumo falar, né? Exatamente. Deus não errou na fórmula. Se a gente foi feito, evoluiu para fazer um parto natural, por que que eu vou para o hospital? E outra, nessa época eu já praticava Ashtanga Yoga. Uhum. Eu tinha uma plena confiança no meu corpo, que eu Uhum. tinha condição de fazer um parto. Eu me Uhum. sentia bem no meu corpo, né? Confiava nele. E quando eu fechava meus olhos, eu tinha plano de saúde e tudo, até poderia fazer numa sala de parto humanizado que tinha no Hospital São Luís e tal, tinha essa possibilidade, mas eu fechava meus olhos, eu não conseguia me visualizar no hospital para dar à luz. Não estou doente, por que que eu vou fazer no hospital? Eu quero estar em casa, eu quero estar em casa, e aí eu morava num sítio afastado da cidade. Uhum. Foi difícil achar uma parteira, mas as coisas aconteceram de forma perfeita. Encontrei uma parteira maravilhosa que topou vir na minha casa. Foi uma experiência absolutamente maravilhosa, transcendental. Eu lembro até hoje assim da energia que ficou depois de trazer à luz a minha filha e o quanto foi impressionante perceber a recuperação do meu corpo. Uhum. No dia seguinte eu estava em pé, descendo a escada, subindo, agachando, a barriga voltou para o lugar. Em 15 dias parecia já que já usava as roupas de antes, porque a orquestra hormonal não teve intervenção, teve aquelas ondas gigantescas de ocitocina, de relaxina, a amamentação foi sem nenhum problema, tudo fluiu, o corpo responde. É isso que eu falo, né? Quando a gente É. permite as condições que o corpo precisa, que vem de uma confiança, num acreditar antes, né? Uhum. O corpo responde, ele retribui com essa sabedoria, né? Quando você permite que ele se expresse. E É. depois do meu segundo filho, o que que eu fiz? Exatamente igual, com a mesma parteira. E sim, acho que ali foi um resgate da Débora bióloga que voltou com toda a força nessa época. Que maravilhoso. Eu entrei nesse caminho aí um pouco mais tarde, e aí eu não tive a oportunidade de fazer isso. Apesar de eu ter tido parto normal da minha filha e ter amamentado meus dois bebês, minha filha eu amamentei até os 2 anos, o meu filho eu amamentei até 1 ano, e a minha filha até Benção. 2. Eu fiz o parto normal dela, que já foi assim meio revolucionário, porque eu tinha feito cesárea do meu filho, que ele não virou, e, Uhum, né, 22 anos atrás, a minha médica no Brasil não quis arriscar, né, fazer o uhum. parto normal. Eu tentei de tudo para ele virar, ele não virou, e então a gente fez a cesárea. Mas eu tinha essa vontade de fazer o parto normal, era meu sonho. Falei para o médico desde o início, eu falei, eu quero tentar fazer o parto normal. Uhum, Então ele disse: não, se você tiver uma gravidez tranquila, seu trabalho de parto for curto, se você não ganhar muito peso, a gente vai ver o tamanho do bebê, se tiver tudo bem, a gente tenta, né? E foi tudo maravilhoso. Ela não ficou muito grande, eu não ganhei peso nenhum, só foi só a barriga.
E ela nasceu assim, em 2 horas. Meu trabalho Olha de que parto foi bênção, super rápido maravilhoso. e foi tudo bem. Então, assim, eu fiquei realizada de ter conseguido, né? Apesar de estar no hospital, teve tempo nem de receber anestesia, porque foi tão rápido que quando o anestesista chegou, já não precisava mais. Olha só. Então, eu consegui viver essa experiência um pouco diferente da tua, né? Mas, Lindo, Ana. é, Que bom que você conseguiu. Você falou, né, dos médicos. Muitas vezes, como eles não têm confiança no processo, eles não transmitem essa confiança para nós, né? Foi o que eu percebi, foi muito claro quando eu disse para minha médica que estava acompanhando. Falei, eu quero fazer parto normal. Ela falou, acho que não vai dar, você está ganhando muito peso. Aí já vem botar medo, né? Aí ela falou assim, bom, a gente pode até tentar, mas você tem que estar deitada na maca. E eu, ao mesmo tempo, aprendendo que a posição que a gente fica, por exemplo, se a gente ficar de cócoras, o períneo já expande ali em 30%, né? Pronto, foi ali que eu percebi que ela não sabia bem, ela não tinha confiança nesse processo, é por isso que ela não estava me transmitindo confiança. E aí foi quando eu é, decidi voltar pro tradicional, pro basicão, né? Uma parteira é. que vem em casa. Minha avó teve 5 filhos, só a última foi no hospital. Ela teve 4 filhos em casa, Olha, minha avó. pois antigamente como é que era, né? Exato! E tudo É, bem, ninguém esse teve processo nunca. de medicalização do nascimento, eu acho que é outro grande fator de desconexão, né? Com o Uhum. ritmo, com a natureza, com a confiança. Isso tudo que a gente veio falando até aqui. Eu acho que já começar a vida num ambiente totalmente esterilizado, embaixo de luz azul, com, né, anestesia, com intervenções, com injeções, com vacinas, que as crianças já têm que sair do hospital muitas vezes, já é ali. Acho que é o primeiro grande corte que a gente tem para a gente não ou precisar de um trabalho muito grande depois para se conectar de novo, É. porque é muito brusco, é muito antinatural. É claro que o procedimento da cesárea é extremamente importante em alguns casos, salva a Uhum. vida, salva a vida da mãe, salva o bebê, mas a gente sabe que é o padrão, né? Principalmente no Brasil, Principalmente no Brasil. É, as mulheres já nem cogitam ter um parto é, normal. É é. agendado, né? Pré-agendado. Muitas E vezes elas a até passam lavagem no salão fazer uma cerebral. escova para sair bonita nas fotos e Exato. E vai para o é a hospital. parte da lavagem cerebral que foi feita, Exato, né? é. Que a cesárea vai ser menos dolorosa, E é que vai ser complicado mais. porque depois não ter o contato com as bactérias do canal vaginal, não fazer aquela força, não forçar o pulmão, é dolorido, é radical É, nascer, né? é. E eu acho Mas é que, tão necessário, né? Eu, exato, eu falo que não é Deus descartável. Esses processos, essa dor, essa química, essas ondas hormonais, essas bactérias não são descartáveis. é tudo Elas têm um parte do porquê. processo, É. exato. Eu falo que Deus foi tão bom para mim sempre, porque mesmo meu filho a gente tendo feito a cesárea, o que aconteceu? A gente tinha agendado a cesárea para o sábado, mas na quarta-feira anterior foi a mudança da lua Hum. e eu entrei em trabalho de parto. Então eu tive todo o meu trabalho de parto. Eu fui para a maternidade e a gente fez a cesárea de emergência. Ele nasceu às 3 da manhã. Então ele nasceu exatamente na hora que ele estava Que ele pronto. queria. Minha bolsa estourou, tive tudo. Meu trabalho de Olha parto que bom. foi normal. Pelo Então menos eu foi no falo tempo que, certo, né? exato, tudo deu muito, muito certo. Que Pelo menos ótimo, Ana. isso, é. Mas eu achei sensacional você falar essa questão de começar da maneira correta, quebrando esses padrões que foram construídos ao longo desses últimos 200 anos aí, talvez até menos nesse caso de nascimento, né? É um outro tópico que eu também sou muito apaixonada, é a questão da amamentação, Uhum. de como que a geração dos nossos pais, né? Que é a geração que teve filho lá nos anos 70, nos anos 80, como que elas se desconectaram da amamentação Foi, também. foi. O que veio, né, que eu falo que foi esse casamento da indústria alimentícia, porque aí a Nestlé trouxe a Uhum. fórmula, o leite em pó e as mamadeiras, e aí a liberdade das mulheres que não teriam que amamentar, e todo mundo caiu nessa roubada, né? Todo mundo caiu.
Exatamente. É. Que E loucura isso, né? de uma insanidade quando a É, gente pensa hoje, né? Porque o alimento perfeito para o bebê, tudo que ele precisa está no leite da mãe, todos os é. anticorpos, a quantidade de gordura, o colesterol, tudo balanceado. E outra, a mãe regula os hormônios também. À noite, o leite da mãe tem mais melatonina, por exemplo. Durante o dia tem mais cortisol para acordar o bebê. É uma simbiose, resposta que acontece em simultâneo ali, de acordo com o que o bebê precisa, é uma das coisas, dos milagres da vida, né? Se você É. parar para pensar a perfeição que é o leite materno e de repente vir a indústria e falar, não, tá tudo bem, vocês podem dar essa fórmula aqui. E realmente foi na geração dos nossos pais, a minha mãe caiu nessa. É, a minha também. Ela não me amamentou. Acho Uhum. que por um mês e depois começou a ficar incômodo ou começou a doer um pouco, o médico falou: não, mano, você não precisa passar por isso, dá a fórmula. Só que a fórmula de hoje ainda está cada vez mais bizarra, né, Ana? Ah, eu nem tenho ideia. Eu nunca usei, nunca Tem chequei. até óleo vegetal industrializado, Ah, eu imagino, porque assim, eu trabalhei óleo na de Nestlé, soja. né? A Nestlé foi Ah, meu primeiro, foi meu primeiro ok. emprego Então você depois que eu sabe. me formei. E eu trabalhei numa fábrica de leite em pó. Exatamente uma fábrica de leite em pó. É uma loucura pensar que a gente pode reproduzir a natureza, que a gente tem a capacidade de reproduzir. Outro ramo também que eu sou muito apaixonada em falar, que é a questão da indústria farmacêutica, né? De achar que vai conseguir reproduzir o efeito daquele elemento natural que É. está naquela erva, que está lá naquele cogumelo, né? Onde quer que seja na natureza que está aquele fármaco, né? E que vai sintetizar aquilo, que Não, vai é uma copiar o loucura. efeito, E a né? gente percebe que não é por ingenuidade que eles dizem isso, né? É um marketing pesado, chega a ser Uhum, maquiavélico, é assustador, porque é tudo em nome do lucro. E agora você falou dos medicamentos, mas na verdade está sendo substituído por suplementos, né? Com a uhum, mesma promessa. Você não exato. precisa ter o alimento original. Você pode tomar essa cápsula que você vai ter o mesmo resultado. E Uhum, isso está todo mundo caindo, uhum, né? Tá nessa onda porque daí vem embalado de natural, com esse marketing de ser natural, orgânico, etc. De novo, é a separação, essa mentalidade mecanicista de que elementos isolados vão ter o mesmo efeito no nosso corpo. Isso não existe. Quando você obtém um nutriente de uma fonte natural, ele vem com cofatores, ele vem com uma série de outros nutrientes, numa certa quantidade, que o corpo reconhece aquilo. Ele sabe o que fazer com aquilo, como absorver. E quando você toma um suplemento feito no laboratório, primeiro que ele é sintético, ele é isolado, ele não vem com os cofatores e ele é concentrado. Ele vem em doses altíssimas que chega no nosso organismo e é aquela paulada. O que que eu faço com isso? Parece inofensivo. Ah, que mal vai fazer? Vou tomar aqui esse monte de vitamina, de minerais aqui em cápsula, mas não é tão inofensivo assim. Você pensa, o excesso elimina na urina. Primeiro que você está fazendo uma urina super cara, né? Mas não é só isso. Você pode estar sobrecarregando o seu fígado e seus rins nesse uhum, processo e gerando mais caos biológico, né? Enquanto que o seu corpo, tudo que ele quer é coerência biológica para funcionar, você acha que está ajudando e está gerando mais caos biológico. É outra lavagem cerebral muito bem feita, que está todo mundo uhum. caindo. É uma. Eu falo que aqui nos Estados Unidos, então, é uma coisa que realmente é maquiavélica. A quantidade de comerciais, né, de propagandas que estão na televisão o tempo todo Meu Deus. é uma coisa, sabe, é massiva. Em cada um intervalo de 1 minuto, você tem 5 diferentes comerciais É, de medicamentos. E eles são lindos, são muito bem feitos, né? Você claro. vê que são Superprodução. campanhas de milhões e E uma outra, farmácia em cada esquina, né? aí é assim, eu lembro, eu já vivi aí em 2012, eu vivi em Boston. Eu lembro de ter essas farmácias gigantes, extremamente convidativas, com milhares de produtos que supostamente vão salvar a sua vida, né? Em todas as esquinas. E no Brasil é assim, né? É. Também. Aqui em Portugal,
Não, é uma das coisas que eu me sinto em casa aqui, porque eu não vejo farmácia. Tem que caçar Hum, as farmácias, elas estão escondidas. Tem as hum. parafarmácias, né? Que você consegue comprar um paracetamol e alguns creminhos e tal, e mais cosméticos e tal, mas medicamentos mesmo é raro. Que coisa boa Mas isso, eu não? percebo isso que você fala, tá tão errado. Como que a gente chegou nesse ponto, né? E ver o povo indo, e imagina, acreditando em propaganda de televisão ainda. Primeiro, o que que tá fazendo assistindo televisão ainda em 2025, né? É. Mas tem, né? Mas tem uma geração que eu vejo aqui, por exemplo, eu tenho meus vizinhos aqui, são os amores de pessoas. É um casal já aposentado, e todo dia eu saio de manhã, cedinho, né? Saio para ver a lua, ver as estrelas, depois eu vejo o sol nascer, boto o pé na grama, meus rituais, e vejo a luz da sala. Às vezes não é nem 6 horas da manhã ainda, eles já estão com a televisão ligada, sabe? Oh, Então, existe uma geração, né, inteira, e essa geração mais nova tá no telefone. Infelizmente tem, esse acesso ele é muito grande, ele está em todo lugar, né? E, tá. e o marketing é muito forte, ele chega mesmo. E não só o marketing, né? O que eu acho que é mais maquiavélico ainda, né? O lobby com É, os médicos. acontece com uma certa frequência pessoas que veem meu conteúdo no Instagram, mais em stories que eu acabo falando, né? Algumas críticas assim mais diretas a esse sistema todo e a Big Pharma. E algumas pessoas me escrevem em off falando eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica e é assustador, é maquiavélico e me contam casos assim. Qual que foi o último? Ah, de colocar alguma coisa, eu não lembro qual substância, no absorvente Hum, das mulheres para que elas menstruem mais. hum. Um vasodilatador para que saia mais sangue, porque se elas menstruarem mais, eles vendem mais absorvente. Olha o nível. Ai, meu Deus. Alguém de dentro da indústria veio me contar É. isso, entre Não, é outras. nojento, né? Eu já entrevistei vários médicos em várias especialidades e todo mundo fala a mesma coisa, né? É, O lobby começa dentro das faculdades de medicina, porque na verdade esse modelo, né, de ensino que a gente que usa glorifica o até lucro, hoje, né? exato, ele já foi desenvolvido para servir a indústria farmacêutica. Porque o É, que eles estudam, e a gente não pode nem falar nada sobre os médicos, porque eles são produtos desse sistema. É assim que é. ele foi treinado, né? O problema está um pouco antes disso até, porque ele foi 1910, treinado. relatório Flexner. Tem uma data, inclusive, para isso, né? Exato, que você sabe, né? E eu também sei da mesma história, mas eles são assim treinados, né? Para Para eles pensarem diagnóstico, diferente, eles têm que ter uma proatividade muito grande, né? Uma convicção, um desejo de aprender e disposição de investir numa educação fora daquilo que eles aprenderam. Tem que ter muita discernimento e força, né, de é, vontade, assim, de convicção mesmo, para o médico sair desse sistema. é. Alguns fazem, e eles são Não, tem, maravilhosos. tem vários que estão. Eu vejo esse movimento está muito crescente, eu já entrevistei vários que estão buscando aprender mais, né? Buscando outras coisas, a medicina integrativa, a medicina funcional, né? A Pelo menos eles já falam, homeopatia, a você precisa do acupuntura. sol ao meio-dia para produzir Exato. vitamina D, pelo menos, né? É, mas eu fico feliz quando eu vejo assim pessoas como você, esses médicos que eu tenho conhecido e conversado, que eu vejo que esse movimento está crescendo e que a intenção é essa, né? Levar informação para que a gente consiga se conectar de novo com o que é importante, É né? Com isso. a raiz, Uhum. com esse básico Com o que básico é, esquecido. exato, É um exato. trabalho de formiguinha e hoje tá engraçado porque o conteúdo tá chegando, tá totalmente controlado por algoritmos, né? Então, às vezes eu me pergunto, eu tenho essa sensação, nossa, muita gente está despertando. Olha só, né? Quando eu tô assim no Instagram, por exemplo, nas redes sociais ou no YouTube, nossa, tá todo mundo sabendo disso, mas é a minha bolha do algoritmo que está entregando aquilo para mim. E aí eu me pergunto até quando
que as pessoas que estão nas outras bolhas acabam recebendo, mas eu acho que acaba acontecendo, né? As bolhas vão furando. Eu vejo, por exemplo, esses conteúdos que eu tenho feito, por exemplo, eu soltei um Reels há um mês atrás que eu falo isso. Por que que o meu médico não me fala nada disso? Eu explico essa história, né, do Rockefeller, do relatório Flexner. Esse vídeo viralizou e continua, as pessoas vão mandando, compartilhando. Eu acho que é quando muitas pessoas que se depararam com aquele vídeo e se interessaram, não necessariamente porque elas viam, já acreditavam nisso tudo, mas aí elas compartilham com os conhecidos delas, a bolha vai furando, né? Uhum. É, é isso que eu acho que é sensacional, né? E é assim que a gente vai crescer esse movimento, né? Ele é a Sim. revolução, a revolução contra a revolução industrial que eu É, falo. a revolução que não vai passar na TV, né? É, é. E vai demorar, mas que tá tudo bem, que também demorou, né? Não foi do dia para a noite que a gente chegou aqui, não foi do dia para a noite que foi toda construído esse sistema. É, vai demorar para mudar, mas eu acho que essa tomada de consciência, eu não sei se é, de novo, né, se é a sensação que eu tenho por causa do meu algoritmo ou se de fato eu acho que a internet acaba acelerando muito, né, essas ondas assim de tomada de consciência, enquanto ela ainda é livre, né? A gente pode É, falar, é, enquanto não tem tanta censura, pelo menos aqui onde a gente vive. É uma forma de espalhar, né? Então, isso me motiva também a continuar o meu trabalho nas redes sociais, que às vezes me dá uma desanimada, eu confesso, Ana. Eu leio alguns comentários e eu falo, gente, por que que eu tô me expondo a isso? Complicado, sabe? Uma sensação ruim, mas aí depois vem mensagens de pessoas falando, você é maravilhosa, obrigada por espalhar a luz, Deus te abençoe. Aquilo me energiza, sabe? Eu recebo também tantas mensagens maravilhosas, então eu vou nessa, assim, meio que fazendo vistas grossas para os comentários rudes e me ancorando nessas pessoas que me agradecem, que me mandam energia, e vou continuar levando essa mensagem. E agora eu estou muito decidida a ensinar as pessoas sobre a medicina da mitocôndria, porque nada mais é do que recuperar a nossa energia, a nossa saúde, voltando para o básico. uhum, É isso que a gente falou. E ela conecta, Ana, uma coisa que a gente conversou no comecinho aqui desse papo. Você falou, a primeira coisa é a pessoa acreditar, não foi isso que você disse? uhum, Por que que isso se conecta na mitocôndria? Porque as mitocôndrias, elas estão o tempo todo lendo o ambiente. Tanto o ambiente externo, a luz, o campo eletromagnético, as toxinas, os sons. Ela está percebendo isso tudo, o ambiente externo, mas ela está sempre lendo o ambiente interno também. E se a gente vive num padrão, numa crença, preso em algum trauma, em alguma emoção que não foi resolvido, ela percebe. Ela percebe isso, fica sinalizando perigo. É o ambiente interno. Ela lê o ambiente externo e interno. Então, sim, tem um trabalho de libertar de crenças, de acreditar, de ter esperança, de confiar que existe uma sabedoria maior e isso transmite a nível celular, a nível mitocondrial, segurança para o nosso uhum. corpo. O corpo percebe, aqui o campo interno está me dizendo que eu estou seguro, eu posso usar a minha energia para restaurar as células, em vez de viver num modo de sobrevivência. É. E muita gente ainda não acredita nessa questão energética, né? Ninguém desconfia do Wi-Fi, né? Pois E é, do 5G. é incrível isso, né? É incrível isso, as pessoas não acreditarem que a energia é tudo um campo eletromagnético, né? Igual você falou no início, né, da questão dos elétrons em movimento, e o nosso sistema nervoso, ele é todo um circuito elétrico, né? E onde tem corrente elétrica, tem campo eletromagnético. E nosso Tudo isso, coração. o nosso coração. Outro dia eu vi falando que a força do campo magnético do coração é muito maior do que a força do campo magnético Do cérebro, do que do cérebro. tem um alcance muito maior. É. E ainda as pessoas têm dificuldade em entender que existe. Todo mundo já viu um eletroencefalograma, aqueles batimentos cardíacos que a gente mede numa máquina. O que que é aquilo? É impulso elétrico, né? Hum, Que se torna visível no computador. É elétrico, o corpo é elétrico. A gente tem essa tendência, né, de primeiro entender do coração e do cérebro, porque é fácil até de medir. Tem aparelhos que medem a frequência
elétrica, mas a gente é a nível celular, tá tudo conectado, é tudo um grande campo. E hoje a gente sabe que o tecido conjuntivo, a faixa, Uhum. ela é toda hidratada e essa água que compõe a faixa, energia corre na faixa até mais rápido do que a informação do sistema nervoso. É É lindo muito demais, a gente está maravilhoso. começando a descobrir, que eu espero conseguir mostrar para as pessoas com a lógica por trás, porque muitas vezes você fala em energia, parece um papo meio místico, meio espiritual. Por isso que ciência e espiritualidade estão ali muito pertinho, porque Uhum. agora a ciência está explicando esses termos que até há pouco tempo as pessoas achavam que era só espiritualidade. A física quântica, a biologia quântica está nos mostrando a conexão disso tudo. Uhum. É. E aí a gente está Fascinante. voltando para a verdade do básico que todos os nossos ancestrais, milhões de anos atrás, já sabiam, né? Exato, exato. Isso É que eu por acho isso tão que engraçado. o futuro é ancestral. É esse movimento, primeiro derrubar esse véu, esse grande teatro que foi a saúde se tornou um business. Uhum. E as pessoas têm essa tendência também de reverenciar muito o que os médicos falam, dizer amém para o que os médicos falam. Então, primeiro tem que derrubar esse véu. Aqueles que ainda não despertaram, né, Ana? A gente sabe que tem alguns que já estão nesse caminho. E assumir a responsabilidade pela sua própria saúde, né? Não entregar a sua saúde na mão do médico, porque esse voltar para o básico que o corpo precisa desesperadamente é só a pessoa que pode fazer, mas ela só vai fazer primeiro se ela entender, se ela acreditar. É por isso que eu me sinto tão realizada com os dois últimos cursos que eu joguei para o mundo, Luz é Medicina e o Inteligência da Água, porque eu consegui condensar ali em 25 aulas de 3, 4 minutos cada aula e derrubar esse véu, assim, ó. As pessoas acordam depois de assistir o curso e falam, gente, não resta dúvida. E começa a fazer essas práticas de ir para o sol, começa a acreditar no poder de uma prática tão simples, gratuita. Esse que é o ponto. Como é gratuito, ninguém acredita que é tão bom. Uhum. Aterramento, Uhum. né? Respiração consciente, luz natural. Essa é a verdadeira medicina. Eu tenho plena Uhum. convicção. Por isso que eu vou seguir com o meu Instagram, com os meus cursos e agora com a comunidade Uhum. Vitalistas. Eu criei uma comunidade no School, que é essa plataforma, é um espaço com comunidade, com cursos e com encontros ao vivo. E hoje a gente está lá em 80 membros. As trocas que estão acontecendo lá, Ana, dessas pessoas que já despertaram e se sentem num lugar seguro para trocar essas ideias, tá demais. Eu, Ah, eu que leio, legal. eu leio as trocas nos comentários, sentindo meu corpo arrepiar. Sabe assim, Ai, quando que você sente a delícia. verdade numa coisa e as Aham. trocas estão assim. Eu vou lendo, eu vou me arrepiando. Assim, meu Deus, e me Ai, que coisa emociono boa. que são dessas pessoas que, e muitas delas chegaram até ali porque elas assistiram Luz é Medicina e deu um primeiro plim. Agora a gente está indo cada vez em camadas mais profundas de entender sobre luz, sobre magnetismo, que magnetismo, né, ressonância Schumann da Terra, Uhum. os campos eletromagnéticos artificiais, que a gente tem que evitar, porque a mitocôndria está lendo e isso disturba lá todo o processo de geração de energia na cadeia transportadora de elétrons, isso está documentado, mas também o eletromagnetismo que a gente gera com a nossa emoção, Com a nossa energia. com a nossa energia, com nossos pensamentos e as nossas emoções. Uhum. Então, é lindo demais. Que Eu te convido a maravilhoso, entrar na né? comunidade dos vitalistas, é a sua cara. Eu preciso. Aqui, deixa eu te perguntar, como é que foi a tua faísca da intuição inicial para você criar os teus cursos? Você já vinha trabalhando com isso de alguma forma, com educação de alguma forma, ou não? Eu acho que eu tenho um background de ser filha de professor. Meu pai é Hum, médico, na verdade, ele é médico, mas ele sempre foi professor, é palestrante, é escritor e sempre hum, teve muito dom de ensinar. Ah, com uma maestria, assim, hum. mesmo com uma didática incrível, cativante. E eu não sei, eu acho que agora essa genética esteja aqui aflorando. Aflorando. Como meu pai diz, a genética é hereditária. E eu acho que isso está fluindo dessa forma
com tanta beleza, com tanta entrega, porque eu encontrei o tópico que eu amo mesmo. Uhum, Então, tem muita paixão e reverência por essa uhum, sabedoria, uhum, sem a menor pretensão de me colocar numa posição de quem sabe tudo. Eu sempre falo isso abertamente, que eu também estou estudando, eu sou uma aprendiz, uhum. e realmente, quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada. Eu lembro que na faculdade de biologia, eu comentei isso com meu pai. Meu Deus, minha cabeça está explodindo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Ele falou assim: porque o conhecimento é como uma aura de luz em volta da sua cabeça. E quanto mais você aprende, maior fica essa aura e maior fica a superfície de contato com a escuridão que está fora, que é a ignorância. E eu sinto isso, especialmente quando a gente tenta entender mais sobre consciência, que é aqui uma das minhas buscas também. Eu escuto Uhum. muito podcast com o Zach Bush, agora Bernardo Kastrup. Uhum. Então eu vou também assim nesse universo que eu estou tateando assim, querendo entender, mas eu volto para o centro, ponho os pés no chão e falo, tá, como que eu vou ensinar isso de forma mastigada para quem está querendo aprender comigo, né? Aí eu encarno aqui a professora de biologia e crio as aulas, muitas vezes respondendo as perguntas que elas podem ter. Acho que um bom professor acaba fazendo isso, né? Não entrega assim tudo de uma vez, porque o professor tem uma compreensão de um tema, que ele já viu aquilo 300 mil vezes. Às vezes ele fala e vai passando por cima das entrelinhas e o aluno fica meio perdido. E eu, como eu também sou professora, mas sou aprendiz, quando eu estou aprendendo, eu paro e falo, não, peraí, o que que é NAD e FAD aqui, que entrega os elétrons na cadeia transportadora de elétrons? O que que é o NAD? É uma proteína? Não, é um cofator. Ah, então, sabe assim, eu quero entender esses mínimos detalhes. Aí quando eu vou ensinar, acho que eu vou incluindo essas camadas e fica fácil. Pelo menos é o que eu estou ouvindo das pessoas. Muito fácil aprender com você. Você vai incorporando de forma muito natural aquele conhecimento e eu acabo trazendo a paixão, a empolgação, um toque meio poético, porque isso é tão lindo, acaba parecendo poesia. Porque realmente entender a inteligência da natureza é muito lindo. A natureza é poesia É pura. poesia pura, é poesia e é confronto também, não é fácil, né? Quando você vai olhando assim nos níveis mais profundos, você vê que tem batalhas, tem luta por sobrevivência, né? E isso também mostra que um humano íntegro não é aquele que, ai, paz e amor sempre, que não vê a maldade, que evita conflito sempre. Não, é no conflito que a gente cresce, que surge essa beleza, né? A natureza é assim. É, é na É isso, busca do acho. equilíbrio, né? Entre o bem e o mal, entre o bom e o Exato. ruim, É o a equilíbrio. luz e a sombra. É sempre E a aí busca do entra um pouco equilíbrio. de hermetismo, que é uma área que me fascina também, a filosofia hermética, que me ajuda a compreender também os fenômenos da natureza. Essa mistura maluca eu vou trazendo dentro da comunidade. Quem está lá está ressonando muito com tudo isso. Claro que alguns posts mais com algumas pessoas, outros posts com outras, mas os comentários que eu estou recebendo assim é Débora, que revelação que eu tive aqui. Muito obrigada por esse espaço. Muito legal, né? É muito legal a gente achar o caminho e achar o É, propósito e viver esse propósito e isso. sentir isso na alma, né? Sentir na alma e É. explorar sem medo, sem dogmas, sem colocar as coisas numa caixinha. Ah, se eu estudo biologia celular, eu não posso estudar hermetismo, né? Essas coisas de colocar em caixinhas, que é o grande problema da medicina moderna, né? Uhum, Isso de compartimentalizar todos os conhecimentos, né? uhum. É isso. E hoje eu me sinto livre para explorar sem esses dogmas, sem limites, e as pessoas doidas o suficiente estão sintonizando comigo e estão chegando lá para a comunidade Vitalistas de uma forma bem orgânica também. Você vê que eu não faço marketing pesado, eu não tenho estratégia de marketing, eu sou sozinha, não tenho equipe. Tudo que vai Aham. acontecendo aqui no meu negócio, nos meus cursos e na comunidade é uma coisa totalmente intuitiva e confiando que as pessoas certas serão atraídas. É isso sempre, né? É, mesmo que tenham esses que vão fazer esses comentários maldosos ou que vão criticar, porque se a gente coloca a cara para fora, a gente vai receber o bom e o ruim.
Exato. Isso, infelizmente, no nível que a gente está nesse mundo ainda, isso vai acontecer. É verdade. Mas o sentimento, né, que você tem de ter encontrado teu propósito e de saber e sentir isso dentro do fundo da tua alma, nos teus ossos, né? Então essa força tem que ser maior do que o negativismo de qualquer outra pessoa, né? Que é essa fé que você está fazendo o que você deveria estar fazendo, né? Perfeito. Que é Obrigada por essas exatamente palavras, é isso mesmo. é a fé que leva a gente para frente, a fé de saber que a gente está fazendo a coisa certa, né? Que é o que acontece comigo também, né? Assim, eu Uhum. de ter encontrado esse caminho e de acreditar nele com todas as minhas forças, né? E de vencer qualquer dificuldade que venha, porque é isso. O corpo humano é resiliente, a gente é resiliente, a natureza é resiliente. E tem que perseverar, e aí a E gente vai em perseverar. E quando frente. tem essa conexão com o propósito verdadeiro, a energia e a força vêm, né, para atravessar esses obstáculos. É. E tudo acontece, a mágica acontece, né? Quando a gente acredita e está aberto, a mágica acontece, né? O Exato. universo conspira porque ele está a nosso favor, né? Ele está a Acredito favor nisso do também. bem. Se a gente está para o bem, tudo vai dar certo, porque é isso que o universo também quer, né? Só o bem. Pessoas despertas que encontram através do conhecimento que a gente transmite mais liberdade para suas vidas, né? É isso que eu Uhum, sinto, que as pessoas, quando são tocadas pelo conhecimento que eu transmito, elas se sentem mais livres uhum, e mais leves, uhum, né? E é isso que a humanidade precisa, de pessoas despertas que vivem de forma livre, sem depender uhum. dessas amarras Do sistema, né? do sistema. E aí a gente entrega liberdade, né? Autoliberdade. É. Você tem o Autonomia, controle. soberania. É, Soberania sobre sua saúde, né? exato. Nossa, como eu recebo feedbacks de pessoas falando da transformação que elas sentiram só de acordar e ver o nascer do sol, se expor ao sol ao longo do dia e bloquear a luz artificial à noite. São coisas tão simples, né? É tão simples e a É. transformação é tão grande. Mesmo histórias como eu comentei, que eu achava que meus sintomas eram perimenopausa, eu tenho vários relatos de mulheres de 40, 50 anos falando os sintomas da menopausa sumiram. A gente se perdeu no papo e eu esqueci de voltar nesse assunto. Porque eu tô com quase 53, então eu passei pela perimenopausa e tô na pós-menopausa e eu não tive nenhum sintoma. Eu não tive nenhum Uau! sintoma. Inclusive, eu fiz um episódio com um ginecologista que é especialista em pós-menopausa e a gente falou sobre isso, né? Eu falei, olha, Alexandre, eu realmente sou uma pessoa que posso dar qualquer depoimento que você precisar, porque realmente eu passei ilesa. Olha só, e você já fazia essas Coincidentemente, práticas de. então, foi tudo muito coincidente, né? Porque aos 40 anos eu comecei, foi quando eu tive mais tempo, e meus filhos já estavam um pouco maiores, e então eu comecei a cuidar mais de mim. Então, eu comecei a correr, eu Uhum. comecei a fazer yoga, alimentação eu sempre cuidei muito. E aí, essas práticas foram naturalmente chegando, e coincidentemente, foi na pré-menopausa. Eu fui melhorando a minha alimentação e passei ilesa. Fantástico. Passei ilesa. Pois Eu nunca isso é uma outra tive. crença, né, dominante de que a menopausa chega devastando a vida de todas as mulheres, que se elas não fizerem reposição hormonal, elas vão morrer do coração e ter demência, né? Nossa, tem uma narrativa tão pesada em relação a isso. Já abordei muito esse tema também com as minhas alunas, com as minhas seguidoras e de novo, é a narrativa do medo, que eu acredito que esteja também amarrada a um lobby, porque no fundo isso gera um lucro imenso, né? O mercado de Uhum, suplementos e medicamentos e hormônios para menopausa está explodindo, né? Perde-se totalmente o porquê, qual que é a adaptação evolutiva que o nosso corpo desenvolveu ao longo dos milênios, o que que acontece? Será que isso é ruim mesmo? Ou só é diferente? É uma recalibração? uhum. O porquê disso. Tem algumas linhas que abordam com esse olhar, mas são pouquíssimas, né? Tem a doutora Geraldine Pryor, uma pesquisadora, uma ginecologista maravilhosa, já está com 80 e poucos anos, do Canadá, junto com a Lara Briden, é uma naturopata também que tem essa abordagem.
mas são raras, né? A massa generalizada dos gurus da menopausa é sempre essa narrativa do medo. Ninguém fala sobre luz, sobre a escuridão da noite, sobre a Sobre a desconexão com a alimentação. natureza, sobre a alimentação. Fala exercícios pânico de tem que fazer músculo, 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 musculação, musculação, come proteína, proteína. É totalmente distorcido a forma que é É. apresentado. A gente sabe que isso é importante, mas, de novo, vem com um peso ali de que gera Uhum. medo nas mulheres. E depois, outra crítica que eu sempre fiz também é a normalização do uso da pílula anticoncepcional, Ah, né? Que aí não tem problema. Bloquear a sua produção hormonal, desligar os seus ovários ao longo da sua vida fértil, problema nenhum. Mas na menopausa, não, Deus o livre, você não pode, você tem que fazer reposição hormonal. É tanta incongruência. é, é, Enfim, esse é um é, papo também para outro podcast, porque é revoltante é. perceber o abuso que foi normalizado em relação à saúde da mulher, sem olhar minimamente para o básico. A questão da luz, eu sei que eu pareço um disco arranhado, eu fico repetindo isso, mas toda a orquestra hormonal é coordenada pela luz, toda ela. Então, se a mulher não se expõe à luz natural ao longo do dia e fica o dia todo sob LED, e à noite também com luz azul dentro de casa, com telas, isso achata a produção hormonal. Tem como ela fazer uma transição para menopausa minimamente ok? É impossível. E nem E vai dormir outra, bem, né? o precursor de todos os hormônios esteroides é produzido dentro das mitocôndrias. A pregnenolona, que dá origem à progesterona, que depois se converte em testosterona, estradiol. O cortisol também vem da pregnenolona. Todos os hormônios esteroides têm origem dentro da mitocôndria. Como é que está a tua saúde mitocondrial? Não toca nesse assunto, né? É só, não, precisa tomar hormônio sintético. É muito errado, Ana. É. Esse é um dos É temas que essa também lavagem me revolta. cerebral, né? Esse sistema que foi criado, é essa imersão que a gente fez nesse sistema. E aí Yeah. agora a gente só tem que Resgatar. voltar para o básico, resgatar esse conhecimento e se conectar, né? Porque o que eu falo com as pessoas, isso tudo aqui que a gente está conversando, é assim, se você acha que ressonou com você, experimenta, vê como que você se sente, porque esse aqui é o objetivo. Funciona para mim, pode não funcionar para você. Mas está curioso? Experimenta. Experimenta. Acorda cedo, põe teu pé na grama, vai lá ver o sol nascer, A gente sabe respira. que para muitas pessoas isso não é tão acessível, mas eu sempre digo assim, pelo menos ter o conhecimento para não ser tão fácil de se enganar, Uhum. né? De não cair em qualquer promessa. Mesmo que ela more numa cidade, 80% dos meus seguidores são do Brasil e 20% deles estão em São Paulo. Então eu fico imaginando, né? O pessoal lá em São Paulo, na selva de pedra, vendo meu conteúdo, que eu acordo e vou pisar na grama e tal, não é acessível para elas. Mas pelo menos saber que é isso que está gerando caos biológico. O teu corpo não vai funcionar bem enquanto você estiver nesse ambiente. Existe também essa máxima que você não se cura vivendo no mesmo ambiente que te deixou doente. É duro falar isso, mas Uhum. provavelmente pessoas que estão enfrentando doenças crônicas e não melhoram, já tentaram mil coisas, já gastaram fortunas. Eu tenho algumas pacientes aqui que me contam que já gastaram em torno de 270 mil reais tentando todas as promessas dos médicos integrativos, etc. Mas muitas vezes, se você não mudar de ambiente, o teu corpo não vai sentir a segurança que ele precisa. E morar, por exemplo, uma coisa que ninguém fala, Ana, quanto mais alto num prédio você mora, mais afastado da ressonância Schumann da Terra você está. E a gente precisa exatamente dessa ressonância, 7,84 Hz, eu acho, da ressonância Schumann, Uhum. para que os elétrons na cadeia transportadora de elétrons, nas mitocôndrias, façam-se um percurso. Eles são Uhum. estimulados por essa ressonância. E aí, se você mora num andar lá em cima desconectado disso, vai dar um colapso energético a nível mitocondrial. Quem é que fala sobre isso? É, mas você tocou nesse ponto, e esse ponto para mim é sensacional, porque nesse movimento da volta para o básico que eu falo, eu acho que isso tudo faz parte, né? Porque a gente está falando, as cidades, né? Eu acho que o colapso da civilização está próximo, se a gente não entender que a gente tem que fazer o êxodo contrário. Voltar para o campo. A gente tem que voltar para o campo, porque essa é a conexão máxima. É É, a gente voltar para o campo. A geração anterior trabalhou para mandar os filhos para a cidade para eles estudarem.
E agora essa geração está fazendo um movimento contrário. É, E eu acho que isso faz parte. Essa cura, essa volta para o básico, esse sem movimento de dúvida, sair dessas cidades faz parte. Porque sem é dúvida. adoecedor o É, trânsito, a poluição sonora, a distância do chão, a falta do verde, né? E exato. é E uma bola de neve a sopa eletromagnética, que as de pessoas estão Wi-Fis, imersas, de milhões de Wi-Fi, Wi-Fis, milhares de torres de celular. de celular. É uma loucura. Se as informações que viajam nessas ondas fossem visíveis, se fosse denso, a gente não ia ver um palmo na frente do nosso nariz. É que é invisível, então as pessoas não conseguem integrar essa informação, né? É. Só Aí você que imagina em São Paulo, em Nova York, nessas cidades que têm esses prédios enormes, com arranha-céus, centenas de andares. Que Ana, loucura é um isso. ambiente totalmente alienígena, desconectado da Terra, imerso numa sopa eletromagnética artificial e sob luz artificial, sob luz azul. Não tem como não colapsar. E é acumulativo, não é assim de uma hora para outra. Chegou num ponto que o corpo excedeu a sua capacidade de manter a homeostase, que tudo isso é controlado a nível mitocondrial, ela aguenta até 60%. Quando passa desses 70%, 80%, a pessoa colapsa. É doença crônica, é uma doença degenerativa, uma doença neurológica, um problema no coração, é câncer, E é o que a gente tem visto, até né? nas crianças. É o autismo, são os É transtornos de autismo, atenção, depressão e ansiedade nos adolescentes. É tudo isso. é tudo isso. É É tudo tudo isso, é isso. E não é de uma reflexo hora para outra, é dessa. acúmulo de vários pequenos sinais de perigo, né? Que as Uhum. células estão interpretando como perigo. Vai somando, 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 chega uma hora que não aguenta mais. E a forma de reverter não é se encher de suplementos caros. Fazer 300 tipos de procedimentos, protocolos, detox. O verdadeiro detox acontece quando as mitocôndrias estão funcionando bem, que produz a água EZ, ela empurra todas as toxinas para fora. Isso também está bem documentado. Tem livros, tem pesquisas, Dr. Gerald Pollack explica isso muito bem. Ainda não chegou na medicina mainstream, né? Mas e aí continua empurrando o protocolo detox para as pessoas e binders. Isso tudo só piora o quadro, muitas vezes. Pessoas que ajustam a alimentação conseguem sentir uma pequena melhora, né? Porque, claro, a qualidade ali dos nutrientes e alimentos biodisponíveis, né? Entregando energia de qualidade, gorduras animais, etc., dá uma melhoradinha, mas não resolve. Muitas vezes, infelizmente ou felizmente, a cura acaba vindo quando a pessoa sai desse ambiente e volta para a roça, como você falou, e o É, êxito ao contrário. coisa do contrário. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que esse é o caminho para a gente retornar para esse básico de É. forma integral e voltar para a vida em comunidade, né? Como era para ser desde Aí você sempre. tocou num ponto, porque também não dá para ir para o campo e viver isolado, é aprender a viver em comunidade de novo, que Que não é é. fácil, porque a gente se perdeu. Antes era assim, né? Eram grandes Uhum. vilas, famílias, comunidades, e agora todo mundo isolado nos seus núcleos familiares, você não interessa que o vizinho está fazendo, que esse é um dos maiores desafios. Acho que até se adaptar longe da cidade, as pessoas estão desejando isso, estão desejando o silêncio, o corpo sinaliza, nossa, era isso que eu precisava, mas desenvolver essa capacidade de viver em comunidade, acho que daí vai ser outros 500, É. que a Aí é o gente próximo perdeu isso. passo. Débora, tem mais alguma coisa que você queria falar que a gente não teve a oportunidade de tocar? Eu acho que a gente tocou nos principais pontos, talvez o essencial que eu gostaria de compartilhar hoje aqui a gente tocou. É isso, eu gostaria de deixar o convite para quem tem vontade de aprender mais sobre esse tema, medicina da mitocôndria, saúde circadiana, biologia quântica, e como que tudo isso se entrelaça e a gente acaba tocando ali um pouquinho de espiritualidade e hermetismo. Eu convido a visitar a comunidade Vitalistas no school.com/vitalistas, em se integrar à tribo, como eu estou ouvindo lá dentro. Eu encontrei minha tribo Ai, que legal, que legal. E qual que é o principal contato para as pessoas que quiserem aprender um pouco mais sobre você, te conhecer melhor? através do Instagram, demussar, é meu arroba, o link da bio, o famoso link da bio, que leva para os meus cursos e para a comunidade.
E agora, recentemente, também lancei um curso sobre a glândula pineal, que é onde a biologia e a consciência se conectam, e isso está muito enraizado na saúde circadiana. Então, eu consegui trazer uma introdução muito linda sobre esse tema também, que ajuda as pessoas a derrubarem esse véu que a gente tem falado, né, de interesses do sistema, que muitas vezes é difícil a pessoa simplesmente se abrir para o novo enquanto o antigo ainda não caiu. Eu achava que tinha várias formas de fazer isso, mas hoje eu percebo que há uma forma que é a mais coerente de todas, que é ativando a nossa glândula pineal, porque é ela que desperta a nossa intuição. E é isso que a gente precisa, a gente perceber a intenção por trás das palavras, enxergar a verdade por trás das narrativas. E isso tem muito a ver com luz, escuridão, eliminar toxinas, respiração consciente, presença, silêncio, voltar para o básico. Muito legal. Eu vou colocar então os links nas notinhas do show para o teu Maravilha. Instagram e para a comunidade no Skol, o Vitalistas. Isso. E a gente Perfeito, continua obrigada. trabalhando para espalhar esse conhecimento maravilhoso. E aos É pouquinhos a isso, gente Ana. vai crescendo o movimento, que é esse que é o meu Trazendo as objetivo, pessoas para a luz. trazendo todo mundo para a luz. É isso aí. Obrigada Obrigada pelo demais. convite. Obrigada, Débora. Foi um Uma honra. prazer. Prazer foi meu. Beijo. Beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga.